Bom dia, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus possa inundar o nosso coração, amém? Eu quero convidar você a ficar em pé, abraçar uma, duas pessoas próximas de você e falar assim: olha, você é top em Cristo Jesus. Isso aí. Glória a Deus. Porque quem caminha com Jesus é top mesmo. Top quer dizer totalmente obediente à palavra, né? Então você é top. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Senhor em pé, com alegria, com todo o nosso coração. Vamos adorá-lo. Aleluia, igreja. Vamos adorar o Senhor. Declarar que nós cantaremos e adoraremos ao Senhor enquanto nós vivermos. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Cantarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Sou teu. Aleluia. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Sou teu. Sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. e As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Sou teu. Aleluia. E vamos declarar que nós vivemos. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Abra sua boca e declare. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Sou teu. Sou teu. Sou teu. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Feche seus olhos. Paizinho, a música, a letra diz: cantarei tua história enquanto eu viver. A gente quer cantar, ó Deus, a gente quer adorar o teu santo nome, porque o Senhor tem escrito uma nova história na nossa vida. Pai, o Senhor não permite, não deseja, não sonha que a gente simplesmente fique estagnado, parado,
mas a gente avance, cresça no conhecimento do Senhor. Pai, obrigado pelas experiências que o Senhor tem nos concedido em 2018. Algumas maravilhosas, outras, ó Deus, sofríveis. Nos arrancaram lágrimas, mas em todas elas o Senhor esteve presente. Louvado, glorificado o teu santo nome. Pai, a gente quer em todo o tempo adorar o teu nome, que a terra conheça. Tu és o nosso Deus. É por isso que nós estamos aqui, para te agradecer. Na luta ou na vitória o Senhor estava presente. Ó Deus, quando havia fartura ou quando faltou, o Senhor estava presente. Obrigado, ó Pai, porque em todo o tempo a tua presença é maravilhosa. Por isso queremos te adorar, queremos te bendizer, queremos contar a tua história, que tu és um Deus que supre, tu és o Deus da companhia, sempre presente em todo o tempo. Tu és um refúgio, Senhor, e talvez nessa manhã, algumas pessoas estão desesperadamente procurando esse refúgio, que nessa manhã o Senhor seja esse refúgio. O lugar seguro, onde a gente pode derramar a nossa alma, onde a gente pode ser alimentado, ó Deus, pela tua graça. Ó Deus, nós te adoramos, porque nós só podemos existir pela tua graça, só existimos pela tua vontade. Ó Deus, independente das circunstâncias, o Senhor é Deus, e nós te adoramos, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem palavra para nós, o Senhor tem projeto para nós, o Senhor tem experiências para vivermos e dizer: cantarei tua glória enquanto eu viver. Recebe, Senhor, toda a glória, toda a exaltação, porque tu és bendito, tu és maravilhoso. Oramos no doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Vamos acompanhar nossas comunicações nesse instante. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atenta. No último dia 7, o Centro de Ensino Musical realizou mais um recital. Muita música e celebração no dia em que alunos de várias idades concluíram mais um ano de estudos. Veja como foi e programe-se para aprender um instrumento no próximo ano e servir ao Senhor com seus dons e talentos. Mais festa! Agradecemos a Deus por mais uma multiplicação de vidas. Parabéns, Márcio e Márcia. Nasceu a célula 199. Parabéns aos novos líderes, Nil e Sul. Parabéns a todos os supervisores e coordenadores. Isso é só o começo. No próximo dia 25, você já tem compromisso marcado. É o culto de celebração que nossa igreja faz tradicionalmente no dia de Natal. Este ano, nosso tema será Celebrai a Cristo. Venha adorar a Deus conosco. O mesmo culto acontecerá em 2 horários, às 17h e 19h30. Escolha um horário com seus familiares. Não deixe de participar dessa linda festa, com coral, orquestra, dança e teatro. Para nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Esperamos por você. « 2018 foi um ano de muitos acontecimentos. Por isso, temos muitos motivos para agradecer a Deus e celebrar seu amor por nós. Fique de olho em nossa agenda de fim de ano e se programe para, junto com sua família, participar dos eventos conosco, como forma de gratidão ao Senhor. Dia 25, terça-feira, 17h e 19h30, Musical de Natal 2018.
Dia 26, quarta-feira, musical de Natal celebrando Cristo com os amigos. Este só para não crentes. Dia 31, segunda-feira, 22 horas, culto da virada. E atenção! As vigílias, as reuniões do projeto Viva a Vida, os cultos Cesta de Bênção e o Tadel não acontecerão em dezembro e janeiro, retornando só em fevereiro nos seus dias comuns. Os cultos de oração pela manhã entraram em recesso, retornando dia 15 de janeiro. As reuniões de células devem acontecer normalmente. O nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, acesse o nosso site, veja o seu boletim ou siga-nos em nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe. Bom dia, amada igreja, graça e paz. Amém? Glórias a Deus. Fim de ano chegando, nós tivemos o último evento do Ministério Infantil, agora sexta-feira, tivemos o musical de Natal do Mini, foi muito bom, mais de 100 crianças se apresentando. Os vídeos já estarão disponíveis na terça-feira no Facebook do Ministério Infantil. Dessa vez nós conseguimos gravar todas as coreografias, nós vamos postar terça-feira, se você quiser relembrar. E o making of está sendo baixado agora, talvez até no comecinho, depois do almoço já vai estar lá para você assistir toda a programação, como foi feito o Natal, os ensaios, tudo. Muito bom. Você que participou, ano que vem tem mais. E todo domingo o Ministério Infantil disponibiliza aos pais, através das redes sociais, o Drops, que é o ensinamento com o discipulado dos filhos semanalmente. Então você tem uma lição toda semana, você tem aí esse desafio de se encontrar com seu filho pelo menos uma vez por semana. Se você não discipular os seus filhos atualmente, os youtubers vão discipular eles. Alguém eles vão ter que ouvir. Então, se você não fala de alguns assuntos com ele, ele vai ouvir de outras pessoas, e as outras pessoas vão ensinar da forma que elas acreditam. Então, muito cuidado, principalmente hoje, nos dias atuais com a internet. O seu filho precisa ser questionado semanalmente e você também ser questionado por ele, porque ele vai te fazer perguntas que vão ajudar ele a ter uma vida mais saudável e fazer boas escolhas. E nessa semana, como estamos entrando nas férias, planeje as férias e evite o estresse com os seus filhos. Vamos ler os tópicos de hoje, toda a igreja junto, essa parte laranja aqui. Número 1, vamos lá? Planejar gasta tempo em princípio, mas evite estresse no futuro. 2, o planejamento é melhor se for feito em família. 3, deve ser barato e criativo, com pesquisas na internet e Facebook domine. 4, estabeleça horários e critérios. E 5, todos devem limpar e organizar tudo no final. Seu filho precisa aprender desde cedo que quem faz a bagunça é que deve limpar. Amém? Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar pelos facilitadores. Vou dar uma dica para vocês que eu aprendi na infância, e eu falo para minha esposa que são 3 princípios inegociáveis dos pais. É inegociável esse conhecimento, ninguém mais pode ensinar a não ser você. Andar de bicicleta, você que tem que ensinar seu filho. Imagina um filho que tem a memória que o pai ou a mãe não ensinou. Então, isso é um princípio fundamental. Seu filho precisa aprender a andar de bicicleta com você. Olhar as horas. Toda criança, a partir de 5, 6 anos, aprendendo a ler e escrever, tem que ganhar um relógio. O relógio vai te tirar esse estresse. Dê um relógio para o seu filho, gaste 10 minutos ensinando como se olha o relógio, principalmente os de ponteiro, porque ele fala, filho, quando chegar aqui no 3, a mãe vem te buscar. Então, o de ponteiro é o melhor, não compre o digital. E terceiro, eu esqueci. Qual que era o terceiro? O calendário. Ufa, lembrei.
o seu filho tem que aprender a olhar o calendário. Sabe aqueles calendários que dão em supermercado? Coloca lá na parede, fala, filho, nós estamos no dia 2. Hoje é dia, vamos dizer, 2 de janeiro. E aí você risca, fala, ó, no dia 4 daqui, ó, nós vamos riscar, no dia 4 nós vamos no shopping, vamos no parque. Então você vai riscando aquilo, vai te ajudar muito, vai tirar um estresse da sua vida, porque ele vai saber que está chegando o dia, né? Não vai ficar igual aquele filme lá, está chegando, já chegou, pai? Então, relógio para o seu filho, um calendário e a bicicleta, isso é inegociável, só você tem que ensinar isso para ele, amém? Fica esse desafio aí, e no Drops tem lá para você fazer piquenique, tem um monte de ideias para você fazer com seus filhos, amém? Estenda suas mãos em direção aos facilitadores. Deus, muito obrigado, porque o Senhor semanalmente aqui nos desafia, e juntamente com os pais, para ter um momento de encontro com seus filhos, que eles possam aproveitar essas férias para terem momentos produtivos com seus filhos, que sejam marcantes e que fiquem registrados para sempre na memória de felicidade na vida dos seus filhos. Obrigado pelos professores que têm a dedicação semanal de plantar a semente do Evangelho no coração das crianças e pré-adolescentes. Derrama a tua graça, teu amor sobre nós, em o nome de Jesus, amém! Vamos receber as crianças até 9 anos e lá na porta com a tia Tati e a Beatriz. Garotada toda aprendendo, crescendo em Cristo Jesus. Que bom, que gostoso que é. E esse é o momento, queridos, que a gente vai conhecer os nossos convidados, as pessoas que nos dão a alegria de estar aqui conosco, celebrando o nome do Senhor. E a gente vai pedir para que você possa ficar em pé um pouquinho, a gente quer conhecer você. Quem são os nossos convidados, nossos visitantes? Fica um pouquinho em pé, a gente quer conhecer você nesse instante. Temos aqui convidados, visitantes, temos aqui, glória a Deus, né? A igreja vai chegando perto, ali também, atrás, vai chegando, cumprimenta a pessoa, pergunta o nome, para que seja muito bem recebido, em nome de Jesus. Maravilha, isso é um tempo gostoso, é um tempo maravilhoso, que nesta manhã você seja muito bem-vindo e se sinta amado, abraçado em Cristo Jesus. E a nossa igreja, ela, desde quando ela nasceu, queridos, ela tem feito parte na história da nossa nação, da nossa cidade, do nosso estado. É uma igreja centenária, tem muita história. E você vai acompanhar um pouquinho dessa história nesse vídeo que nós estamos contando, compartilhando pouco a pouco da influência, do impacto do Evangelho na nossa igreja e na nossa cidade. Preste atenção, acompanhe o nosso vídeo agora. A década de 30 foi uma época muito difícil. O Brasil ainda sofria as consequências da queda da Bolsa de Nova York e decidiu queimar café no Porto de Santos para que o preço não caísse em demasia no mercado internacional. A crise econômica foi combustível para que a crise política culminasse no golpe de 30, quando Getúlio Vargas tomou o poder. Foi também nessa época que o movimento divisionista sul-mato-grossense tomou fôlego e se juntou à Revolução Constitucionalista encabeçada por São Paulo. Na realidade, começa no final do século XIX, com o crescimento da economia agropecuária de Campo Grande, devido à chegada da ferrovia, dos militares e dos imigrantes. No entanto, Getúlio Vargas sufocou o movimento e o desejo de separação seria revisto somente durante o governo militar. Apesar de todos os problemas econômicos e políticos, espiritualmente não havia crise para os cristãos e pregadores da palavra, que atuavam nas terras de Mato Grosso.
O pastor Egídio Joia assume o ministério em 14 de dezembro de 1930, vindo da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Logo percebeu a necessidade de uma biblioteca, visando ajudar a mocidade. Pouco tempo depois, os irmãos da igreja aprovaram a compra da casa com o terreno, que ficava ao lado da igreja. Seguiu-se a demolição e uma nova construção. O recém-chegado pastor também propôs uma placa metálica de 60 por 40 centímetros, com os dizeres: culto aos domingos e quartas-feiras. O desejo de expandir o evangelho era grande e instalaram um ponto de pregação no bairro Amambaí, em Campo Grande. O trabalho cresceu tanto que em uma das reuniões chegou a ter 38 pessoas. Foi alugada uma casa e confeccionados convites para a distribuição no entorno do ponto de pregação. Havia também outros pontos de pregação, um deles na casa do irmão Manuel de Castro Barreto e outro na casa do irmão Lourenço Silva, nos quais os donos da casa também seriam os responsáveis. No Novo Horizonte, com sede em Estrela d'Alva, o irmão Manuel Alves de Figueiredo. Preocupados com a pregação do Evangelho, criou-se uma comissão de evangelização, cuja finalidade era promover a disseminação do Evangelho. Foram implementadas a distribuição de folhetos de casa em casa, cultos nos lares e ao ar livre, a visitação e o cuidado aos interessados nesses pontos de pregação e visitantes da igreja. Durante o pastorado de Egídio Joia, o jovem Valfrido Monteiro foi consagrado ao pastorado a pedido da Igreja Batista de Ictama, na Ilha do Governador. A igreja também cooperou com missões estrangeiras e, da mesma forma, com seminários e sociedades bíblicas. O Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, em certa ocasião, recebeu um montante de 100 mil réis. Alguns fatos só podem ser entendidos se colocados no tempo e local em que acontecem. No começo do século, animais domésticos costumavam ficar livres pelas ruas, e isso começou a criar desconforto. Por essa causa, uma das primeiras propostas do pastor Egídio Joia foi colher dentre os irmãos 2 jeitosos para serem porteiros, a fim de impedir a entrada de cães e fazer entrar e sentar as pessoas visitantes. Apesar de estar desenvolvendo seu ministério com a aprovação da igreja, em dezembro de 1934, o pastor Egídio pede a sua exoneração, alegando questões de foro íntimo. Com a saída do pastor Egídio Joia, assume interinamente a liderança da igreja o segundo vice-presidente, o missionário Wayfibitia Sherwood. Nessa ocasião, ocorreu um fato inusitado. Em 1935, a Igreja de Bela Vista havia sido organizada pela Missão Interior da América do Sul e desejou filiar-se à nossa denominação. Durante a Assembleia de 20 de dezembro, foi lido o seguinte pedido, feito pela Igreja em Bela Vista, dirigido ao pastor Sherwood: que a Igreja, em sua sessão de 8 do corrente, julho de 1935, resolveu por maioria de votos pedir ingresso à denominação batista. Assim, rogamos a fineza de nos informar o que devemos fazer para que seja levado a efeito essa união. Em seguida, foi lida uma cópia da ata da referida igreja, da sessão de 3 de outubro de 1935, realizada debaixo da direção do pastor Sherwood, em que a igreja aceitou por unanimidade os artigos de fé, o Pacto das Igrejas Batistas e os capítulos 20 e 21 do Manual das Igrejas Batistas. Para essa filiação, era necessária uma igreja-mãe, e o desejo daqueles irmãos foi colocado em votação e aceito pelos membros de nossa igreja. E assim, a Igreja Batista de Bela Vista tornou-se igreja filha da primeira Igreja Batista de Campo Grande. No campo missionário urbano, a igreja aprovou a compra de um terreno com uma casinha para abrigar a congregação do bairro Amambaí, pois estava numa casa alugada. Vários pastores de projeção nacional e internacional saíram da nossa igreja ou estiveram por um tempo conosco. Um deles foi o pastor Enéas Tonini, que foi zelador reeleito e posteriormente sentiu o chamado para o ministério da palavra. Ele é reconhecido como um avivalista de projeção internacional. Foi ordenado em nossa igreja e as igrejas de Camapuã e Coxim também investiram em sua manutenção enquanto esteve no seminário. Outro jovem de nome Demétrio Fraia, muito atuante na igreja, sentiu-se chamado para o ministério e foi igualmente mantido por ela.
A igreja ainda cooperou com o segundo missionário da Junta de Missões Estrangeiras em Portugal. Conforme a ata 297, Antônio Maurício havia remetido um livro de sua lavra, a título de propaganda, e pede 10 mil réis por volume, sendo então proposto e apoiado que a nossa igreja pague a importância. Posto em votação, passou por unanimidade. Em 1945, W.B. Sherwood convida o Dr. Rafael Joia Martins para assumir o pastorado. Ele concorda em vir com sua esposa e um filho para realizar uma série de conferências. E assim conheceram-se pastor e igreja. O pastor Rafael Joia Martins assumiu o pastorado e ganhou de presente um cavalo arriado. A compra ficaria a seu critério e objetivava a sua melhor locomoção. Logo que iniciou seu pastorado, sugeriu à igreja a organização do primeiro Instituto Bíblico do Estado, o qual receberia obreiros de outros campos, que deveriam ser hospedados pela igreja. Convidaram para aquele evento o pastor Werner Kerschel, erudito na palavra que futuramente viria a ser diretor da Faculdade Teológica de São Paulo. E por 21 anos, um dos responsáveis pela tradução da Bíblia na linguagem de hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil. Mas aquele não seria apenas um instituto bíblico, porque foi discutido entre os participantes a organização da Associação Batista Mato Grossense. O objetivo era promover uma melhor coesão das forças batistas estaduais e alcançar almas que gemem sob o guante do pecado e do vício. Assim, no dia 25 de maio de 1943, nasce em reunião na Primeira Batista, a Associação Evangélica Mato Grossense, a atual Convenção Batista Sul Mato Grossense. No ano seguinte, depois de formalizada, foi realizada a primeira assembleia dessa instituição na cidade de Três Lagoas. Internamente, a igreja estruturou-se ainda mais. No ministério de Rafael Joia foi instituído o diaconato, sendo realizado um concílio com vários pastores. Foram consagrados os irmãos Manuel Alves de Figueiredo, Demétrio Fraia e João Fernandes, como os primeiros diáconos de nossa igreja. A evangelização estava no coração dos irmãos e, de forma diversificada, foi implementada. Em certa ocasião, distribuíram Bíblias entre os militares. Promoveram também uma concentração evangélica no cemitério, por ocasião do Dia de Finados, e distribuíram grande número de folhetos específicos para a data. Outro grupo, muitas vezes esquecido, não foi ignorado pela igreja. Os irmãos em assembleia decidiram manter o trabalho no leprosário. Os pontos de pregação e congregações continuavam sendo a menina dos olhos da igreja, que não via empecilhos para ajudá-los. Com esse pensamento, decidiram comprar um terreno para abrigar a congregação do bairro Amambaí, em Campo Grande. Nesse período, o irmão Juvencio Liberino de Oliveira sentiu-se chamado para um ministério pastoral. Passou pelo concílio e, em 1945, foi encaminhado ao seminário com todo o suporte garantido pela igreja. Ele viria a ser o pai do querido pastor Edson Queiroz de Oliveira, que cerca de 50 anos depois nos ajudaria a ampliar a visão missionária da igreja com a adoção da OMF, Oferta Missionária de Fé, e autor da série 40 Dias de Jejum e Oração. Em maio de 1946, foi concluída a reforma do templo. O pastor sugeriu que no dia 9 de junho fosse realizado o culto de ação de graças pela sua conclusão. A festa de inauguração oficial, no entanto, seria realizada em 1º de setembro, quando nossa igreja receberia a Assembleia da Associação Batista Mato Grossense. Havia naquele momento uma discussão recorrente sobre a educação laica. Apesar de haver a separação igreja-estado, as escolas públicas ainda se comportavam como confessionais. A igreja orou por 3 meses com a finalidade de oferecer ensino com nossos valores, e foi sugerida a compra do Colégio Oswaldo Cruz. Depois de organizadas comissões para estudar essa viabilidade, concluíram que era possível. A igreja adquiriu o prédio pelo valor de 250 mil cruzeiros das mãos de um dos diretores, o Dr. Wilson Barbosa Martins. Para tanto, foi realizado um empréstimo na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, que deveria ser ressarcido com a própria renda do colégio. O pastor Rafael Joia Martins foi indicado para ser o diretor do colégio. Naqueles dias, a mocidade da igreja havia pedido uma sala no templo para a alfabetização de crianças pobres, e a igreja sugeriu que usassem as dependências do colégio.
O colégio ia bem, mas dívidas se avolumaram, até que o irmão Luiz Alexandre de Oliveira ofereceu à igreja um empréstimo no valor de 40 mil cruzeiros. Na ata do dia 4 de agosto de 1947, foi formalizada a proposta de venda do colégio. Houve discórdia e o assunto ficou sobre a mesa por mais algum tempo. No dia 3 de novembro de 1947, o pastor Rafael Joia Martins comunica à igreja a sua saída para assumir o pastorado na Igreja Batista do Brás, em São Paulo. A Primeira Batista foi agraciada por Deus por abrigar o primeiro instituto bíblico no estado. Foi presenteada porque, naquela ocasião, discutiu o início da Associação Batista Mato Grossense, atual Convenção Batista Sul Mato Grossense, que investe, dá suporte à plantação de novas igrejas e apoia pastores, além de ser pioneira em desbravar novos campos. É importante lembrar que, em 1954, a missionária Anna Waterman, missionária norte-americana em nosso estado, auxiliada pelo missionário Charles Compton, apresentou a ideia do plano cooperativo às igrejas mato-grossenses. Esse é o modelo de cooperação financeira das igrejas para com a denominação, adotado até o dia de hoje. Segundo a ata 645, de 12 de maio de 1958, 4 anos depois da instituição do plano cooperativo, a Primeira Batista se comprometeu a contribuir com o dízimo dos dízimos de suas entradas à Convenção Batista Mato Grossense, inclusive com os atrasados daqueles 4 anos. A Primeira Batista também teve o privilégio de abrigar o primeiro Congresso de Mocidade Mato-Grossense durante a chamada Semana Santa de 1956. Nossa igreja sempre esteve presente, na pessoa de seu pastor e de outros irmãos, nas assembleias anuais da Convenção Batista Brasileira e na Convenção Estadual. Desde a sua organização, a Primeira Batista permaneceu fiel a Deus e à sua denominação. Numa sinergia, igreja e convenção deram suporte uma à outra em vários momentos. Pastores, missionários, líderes de pequenos grupos e irmãos, sob a direção e força do Espírito Santo, escreveram a história de nosso estado. Muitos homens e mulheres desconhecidos nem acreditavam que o seu trabalho tivesse algum valor. Eles podem não ser conhecidos pelos homens, mas são conhecidos pelo Senhor e receberão das mãos do seu Deus o prêmio por uma vida de compromisso com a causa do Evangelho. Glória a Deus! Que coisa linda, hein, queridos? 100 anos, um pouquinho para a gente conhecer e admirar. A gente faz parte de uma história, de uma igreja que vive a cada momento impactos e vai influenciando a nossa comunidade. E é interessante que o Natal deste ano, ela tem uma proposta muito interessante, tem tudo a ver com esse impacto que a igreja realiza. Dia 25 de dezembro, haverá a celebração de Natal, como a gente costuma fazer na nossa igreja, às 5 horas da tarde e às 19h30. Mas no dia 26, o desafio para mim e para você é trazermos amigos, familiares, pessoas que convivem próximos da gente, que ainda não conhecem o Senhor Jesus, para poder vir e assistir, participar de um culto da celebração de Natal para eles. Esse é um grande desafio para mim e para você. Talvez um parente, um familiar, seu vizinho, que ainda não conhece o Senhor Jesus, vai ter oportunidade de vir e participar. E é por isso que eu quero orar nesse instante. Feche seus olhos. Pai, que delícia é poder observar o impacto da igreja que é do Senhor na vida da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação e também fora da nossa nação através de missões. Obrigado a Deus pelo privilégio de celebrar tantas vitórias. Obrigado, Senhor, para podermos celebrar mais um Natal. Que privilégio. Mas também queremos, ó Deus, clamar a Ti. Dia 26 vai ser algo delicioso. Senhor, nos dá estratégias para convidar, trazer amigos, parentes, familiares para um evento que poderá mudar a sua vida. Conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de todos os amores. Pai, nos ajuda.
constrange o nosso coração a orar por alguém, a investir na vida de alguém. E, ó Deus, não é apenas uma pessoa que será alcançada, mas o impacto será tão grande que mudará a postura na sua família. Se for solteiro, quando casar com um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai ser uma família, uma geração inteira que será tocada e alcançada no dia 26. Agradecemos por todos que virão aqui, Senhor, naquele dia. Agradecemos por tudo que vai ser apresentado. Te agradecemos pelos frutos, porque é maravilhoso ver os nossos filhos crescerem e prosperarem. Senhor, faz isso para a glória do teu santo nome, para a alegria do teu povo. É por isso que nós oramos agradecidos no doce e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é tão gostoso que o pastor Gilson, ele fez uma gravação para convidar você e a minha a nos mobilizarmos para trazermos convidados. Acompanhe o convite e o desafio do nosso pastor presidente, pastor Gilson. Meus amados irmãos, os nossos natais são maravilhosos, nosso musical sensacional, e além de termos isso para nós, igreja, no dia 26 faremos um esforço intencional para os nossos amigos que não conhecem Jesus. Tema: Celebrando Cristo com nossos amigos. A sua entrada está condicionada a trazer um amigo, 2 amigos que não conhecem Jesus. Faça isso, porque nós amamos Deus, amamos pessoas, precisamos apresentar Jesus para elas, para as pessoas que não o conhecem. Será na quarta-feira, dia 26, venha e traga o seu convidado. Celebre Jesus com ele. Glória a Deus. Você aceita esse desafio? Então coloca isso no seu coração. Começa a interceder, a orar, dizer: Senhor, por quem? Esse é o desafio para o dia 26. Dia 25 você vem, participa, contempla, se envolve. Dia 26 você traz alguém. Se for preciso, a gente fica em pé lá atrás, lá fora. Deixa nosso convidado bem à vontade aqui para louvar o nome do Senhor. E é com alegria, queridos, que a gente faz isso, sabendo que é o Deus que vai suprindo todas as nossas necessidades. Por isso que agora que a gente vai ofertar, vai trazer os nossos dízimos, a oferta missionária de fé, nossa oferta de gratidão, e dizer: Senhor, obrigado, é o Senhor que mantém, sustenta, provê todas as coisas na nossa vida. E a gente quer fazer isso com uma alegria, adorando o Senhor. Vamos ofertar e vamos adorar.
A Ele o louvor, igreja. A Ele o louvor. Aquele que morreu, Aquele que morreu, mas sobre a morte, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. e Ele é Jesus. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem Abra alto. sua boca e declare. Tu és o Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com nossos instrumentos de 10 cordas, que são as mãos. Aê, glória a Deus. E vamos declarar que Ele é o Rei, o Senhor dos Senhores, o Eterno, o princípio, o início e o fim. Aleluia. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor fala que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor, Ele estará. E com certeza, tem muito mais do que 2 ou 3 pessoas aqui, né? E com certeza Deus está presente aqui, Jesus está presente no nosso meio. E é para adorar o nome dEle que nós nascemos, que eu, que você nascemos. E é para adorar o nome dEle que nós estamos aqui nessa manhã. Então vamos declarar isso e vamos adorar ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Aleluia! Declare Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
Jesus, em tua presença. Abra sua boca, igreja. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer meu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Só para te adorar, Deus. Só para te adorar é que nós estamos aqui. Só para te adorar é que nós nascemos. Só para te adorar é que o Senhor nos trouxe à existência, Deus. E é por isso que nós te adoramos. Pois a tua palavra fala em Atos 4:12 que em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. E é por isso que nós queremos te adorar. Nós queremos declarar e exaltar o nome de Jesus nessa manhã. Aleluia.
Declare, igreja, com poder. Cadê esse homem, em nome de Jesus? Aleluia, declare com poder. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, nome de Jesus, nome de Jesus é santo, 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 santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, nome de Jesus, nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. E Ele é invencível. O invencível reinando está. Montes se prostram para adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor. O nome que dividiu a história entre antes e depois, início e fim. Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos. Nós glorificamos o teu nome, ó Pai, nessa manhã. Nós cantamos, nós glorificamos, exaltamos o teu nome, Senhor. É o invencível, é o adorado, é o desejado das nações. Tu és o Senhor absoluto de tudo e de todos. Nós nos prostramos diante do Senhor e nos acalmamos, ó Pai, agora diante da tua palavra. Aquietamos nosso coração, ó Pai, diante do Senhor. Fala-nos. Nós precisamos ouvir a tua voz nessa manhã. Nós precisamos receber do Senhor o recado do Senhor para nós. A tua voz, doce voz. Fala conosco, Senhor. Abra as nossas mentes, os nossos corações. Nós estamos dispostos, Senhor, a ouvi-lo, ó Deus, e a reter a tua palavra. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Queremos agradecer a esses irmãos maravilhosos que ministraram o louvor. Toma o seu assento. Nessa manhã, nós queremos, eu quero fazer juntamente com você uma avaliação. Quem tem pais de crianças no período escolar, sabe como é que é essa correria de final de ano, de provas e exames da faculdade. Enfim, nós vamos chegando no final do ano, vamos avaliando, vamos entrando em janeiro, vamos planejando o próximo ano. E eu quero que você então faça uma avaliação de como foi o seu ano, como foi as tuas perspectivas de tudo aquilo que você sonhou lá atrás, tudo aquilo que você planejou lá atrás, no começo. E eu quero que o Espírito Santo possa nos desafiar a que possamos sair daqui hoje na certeza e na convicção de que o Senhor nos chama, você e eu, para viver uma vida digna dEle, amém?
vivendo um evangelho na íntegra, vivendo uma vida digna do evangelho. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, e nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 13. Efésios 4, abra a tua Bíblia, ou acesse-a. Se você tiver aí o teu boletim, pega a caneta, começa a anotar, e nós vamos estar nessa manhã meditando para viver uma vida digna. Eu quero avaliar com você 3 áreas da nossa vida. Então, nós vamos tirar desse texto essas 3 áreas, 3 enfoques de avaliação nessa manhã. Todos encontraram Efésios 4, amém? Ou misericórdia? Amém. Então, vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Vivendo a vida cristã de maneira digna, vivendo dignamente o Evangelho. É isso que Paulo fala. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente a preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Pelo que diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subir, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do santo para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida do varão perfeito, à estatura da plenitude de Cristo. Amém, irmãos? Então, nesse texto, nós vamos tirar, então, 3 considerações da nossa avaliação do chamado do Senhor para cada um de nós de viver uma vida digna do Evangelho. Essa palavra digna, no grego, o nome é axiom. É daí que vem no português os axiomas, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que está na íntegra. Então, quando o Senhor nos chama para a salvação, quando o Senhor nos tirou lá das trevas, lá da escuridão do pecado, e Ele nos purificou, Ele nos perdoou, Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então agora essa nova identidade, essa nova certidão de nascimento, nova criatura, porque a palavra fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e todas são feitas novas. Então agora eu tenho que viver digno desse Evangelho, desse poder de Cristo, essa obra que Jesus fez na minha vida, me restaurando, me perdoando, me purificando e me dando passaporte para os céus. Então agora eu vivo uma vida nova, e eu tenho que viver de uma forma digna, de uma forma verdadeira. Então, 3 considerações. O primeiro, eu tenho que avaliar como está sendo a minha vocação. Qual é a sua vocação? Qual é a nossa vocação? A nossa vocação é celestial, nós não temos nada que ver com esse mundo, com os parâmetros desse mundo, com os conceitos desse mundo. O que Cristo fez em nós tem tudo a ver com o reino de Deus e eternamente, amém? Então, essa é a vocação nossa, e tem que ver com os dons espirituais, meus irmãos, tem que ver com aquilo que o Espírito Santo fez em nós, a forma que Ele atuou em nós, como Ele nos regenerou, dando o dom principal, o dom da salvação. O primeiro dom que nós recebemos é o dom da salvação, e com ele nós recebemos todos os outros dons, e temos 3 categorias, 3 listas de dons
1 Coríntios capítulo 12, nós temos Romanos 12 e Efésios capítulo 4. Mais ou menos nessa lista nós encontramos 20 dons espirituais, mas se a gente ler o restante das epístolas, nós vamos encontrar mais umas 9 listas de dons espirituais. Esses são os dons que Deus deu à igreja para que possamos desenvolver o ministério, o serviço, para que tudo possa funcionar perfeitamente, todos sermos edificados, e nós não precisamos de nada mais do que tudo aquilo que está escrito na Bíblia, para desenvolver o nosso chamado. Ele fala de chamado, ele fala de vocação e fala chamado. Vocação tem que ver com aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que Ele chamou nós, aquilo que Ele repartiu dEle. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele reparte Ele conosco. Os dons é parte dEle, da santidade dEle, dos propósitos dEle, e Ele distribui de acordo com a vontade dEle. Não é de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer, não é aquilo que nós queremos, é segundo a presciência dEle, a soberania dEle, a vontade dEle específica para cada um de nós. Isso é vocação. Vocação é diferente daquilo que nós nascemos com ela, que nós falamos, fulano nasceu para ser advogado, ele tem uma vocação para ser médico, ele tem uma vocação para ser professor, ele tem uma vocação para tocar alguns instrumentos, como esses irmãos aqui. É verdade que alguns deles nasceram com esse talento, essa vocação de música, mas outros tiveram que se esforçar muito para chegar a esse ponto. Por exemplo, eu tenho um cunhado meu, ele tem uma vocação natural para tocar piano, ele é perfeito tocando piano. A esposa dele teve que fazer uma licenciatura de piano, teve que fazer um pós-grado, teve que fazer um mestrado em piano, mas quando ele deita no piano, o piano se derrete na sua mão. Isso é natural. Nós nascemos às vezes com algumas habilidades, mas nisso não é a nossa vocação. A nossa vocação é quando nós aceitamos a Jesus, Ele reparte dele, do Espírito Santo sobre nós, e aí Ele vai dando pastores, evangelistas, mestres, vai dando profetas, vai dando também dons da misericórdia, dons da hospitalidade, dom da sabedoria, dom da fé, dom do conhecimento, dom de discernimento, dom de profecia, dom de língua, dom da liberalidade, dom de presidir, dom de liderança. Ele vai distribuindo a cada um de nós conforme Ele quer. Isso é a nossa vocação. E Paulo está falando que nós devemos viver de uma maneira digna dessa vocação que Deus nos deu. E tem muita gente fazendo aquilo que não é da vocação do Senhor. Estamos perdendo tempo, estamos perdendo energia, estamos perdendo os nossos esforços, recursos, tudo que podemos acumular para fazer a vontade de Deus, estamos perdendo. Qual é a sua vocação? Quais são os seus dons espirituais? Infelizmente, nós temos uma ignorância muito grande em relação aos dons espirituais. Tem muita gente que se converte ao Senhor e ele não sabe, porque é um novo crente, não tem ideia de quais são os seus dons, mas já vai passando 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos e não tem. Não é nenhum constrangimento, não é nenhuma persuasão, mas você sabe o seu dom, quais são os seus dons espirituais? Você tem certeza daquilo que é a tua vocação? Porque, irmão, disso depende da sua vida. Tudo que você faz na tua vida vai depender da tua vocação. E a vocação é aquilo que Deus nos deu, e o chamado é aquilo que nós fazemos como missão. E a nossa missão, nós vamos desenvolvê-la de acordo com a nossa vocação. E qual é a tua vocação? Você sabe? E esse é o maior drama da igreja de hoje em dia, é as pessoas não saberem, pastor, não sei quais são os meus dons, não sei, não tenho ideia. Eu escuto todo mundo falando sobre os dons espirituais e eu não sei quais são os meus. É como você entrar num barco e não saber para onde ele vai. Você não ter nenhuma orientação, entrar numa floresta, numa mata, ou entrar
num deserto e você não saber para onde você vai. Se você não souber os seus dons, como é que você vai se guiar na sua vida cristã? Como é que você vai dirigir a tudo aquilo que você faz? Tem que ter uma motivação, tem que ter um propósito de vida, tem que ter uma direção, tem que ter um guia, tem que ter um mapa, uma bússola para que eu possa guiar. Para eu ter certeza daquilo que eu estou fazendo é ou não é a vontade de Deus. E se tem um chamado, Deus te capacitou para esse chamado, amém? Se Ele tem uma missão para você, Ele já te dotou de tudo aquilo que você precisa para desenvolver a sua missão. E a missão que Deus deu para nós, ela é diferente de uma da outra. A missão descrita na palavra de fazer discípulo é para todo mundo, mas os dons espirituais é específico para cumprir essa missão. Eu quero dar algumas dicas para você aqui, se você não sabe quais são os teus dons espirituais. Eu quero dizer para você o seguinte: aquilo que te dá mais alegria, o que te dá prazer em fazer, aquilo que te move você às vezes está servindo até lá como professor de uma universidade, de uma escola, mas o teu prazer é ensinar, e você tem um prazer em fazer isso. Pode ser que o teu dom seja o dom do ensino, e Deus te capacitou, dotou com esse dom para você ensinar o corpo da igreja em si. Se você gosta de fazer comida, por exemplo, e sente prazer em convidar as pessoas para ir para a tua casa, e você preparar um café, e prepara a mesa, e tem aquele prazer em receber pessoas na tua casa, para almoçar, para jantar, e você faz questão, e você se prepara por aquilo, pode ser que você tenha o dom da hospitalidade. E hoje a hospitalidade não é como antigamente, que você recebia as pessoas forasteiras que estavam andando, como era antigamente. Às vezes, quantas vezes nós recebemos, os mais antigos, pessoas em casa que estavam viajando de um lugar para outro, eram pessoas hospitaleiras, e estavam recebendo em casa. Hoje a hospitalidade é diferente, você pode abrir a sua casa, ter uma célula, ser um anfitrião, e preparar e receber pessoas, e atendê-las muito bem. De repente o teu dom, você tem muita alegria em contribuir, em ofertar, em repartir, pessoas que repartem além das suas posses. Ele reparte com 6, reparte com 7, reparte aquilo que tem, reparte até aquilo que não tem. Pode ser que esse teu dom seja de ofertar, de contribuir, de repartir. Enfim, irmãos, tudo aquilo que te move, que te dá paixão, alegria, esse é o seu dom. E é diferente uma pessoa de outra. É diferente se você gosta de ouvir pessoas, se você para ouvir e você tem compaixão com essa pessoa, você tem um dom da exortação. Se você gosta de atender aquelas pessoas menos favorecidas, sabe aquelas pessoas que todo mundo recusa e desvia o olhar e não quer atender, mas você atrai, parece que você chama pessoas complicadas na sua vida, é o dom da misericórdia. Sabe a misericórdia? Aquela pessoa que tem um dom que você vê nele e fala assim: gente, só pode ser a graça de Deus. Eu tenho um casal de líder que ele sai de uma extremidade da cidade e ele vai para outra extremidade da outra cidade para ser líder de uma célula. E ele chega lá, às vezes o dono da casa que recebe a célula nem, hoje é dia de célula, nem está preparando, às vezes nem está na casa. Eles não querem a célula, mas falam que querem, mas na prática não querem a célula. Mas ele sai da casa dele para ir lá do outro lado fazer a célula. E quando ele fala para mim, ele fala assim: rapaz, fecha essa célula. Ai, pastor, mas como eu vou fechar a célula? Não, eu já tinha fechado. O pessoal não quer nada com nada, e você vai lá e dá teu sangue, dá gasolina, e vai, e essa célula não vai. Sabe o que eles falaram para mim? Pastor, deixa eu tentar mais um ano. Eu falei: só pode ter o dom da misericórdia. O dom da pessoa, ele faz caminhar 1 milha, 2 milhas, porque ele tem o dom da misericórdia. O dom da oração, o dom da fé.
Irmãos, nós, todos, aquilo que te move, aquilo que te dá prazer, que se você pensa nele, você coloca em prática, você às vezes nem está relacionado com a igreja, mas aquilo te consome, esse é o seu dom espiritual, aí está o teu chamado, aí está a tua vocação, e Deus está te chamando para que você possa viver de uma maneira digna disso que Ele colocou no teu coração. Você tem um dom da administração, da presidência, você esmera e trabalha e prepara e planeja. Irmãos, esse é o seu dom. A palavra fala que nós devemos viver de modo digno dessa nossa vocação, desse nosso chamado. E o Senhor nos chamou numa só unidade, num só corpo. Os dons, eles não são dados para exercer uma função para mim, não, ele é uma função para o corpo. Nós somos um corpo, nós somos a igreja do Senhor, e cada um começa a atuar, e cada um começa a servir, cada um começa a contribuir. Igreja, corpo, reino de Deus, não é somente, irmãos, chegar aqui, sentar e adorar e contribuir e ir embora, não, é muito mais do que isso. Para que isso possa acontecer, quantas pessoas agora mesmo não estão servindo? Estão servindo não são porque são assalariadas, estão servindo por causa do dom espiritual, aquilo que Deus colocou através do mini, através da limpeza, através dos músicos, através daquelas pessoas que estão nos bastidores, nas projeções, na mídia, na internet. Irmãos, é todo um corpo, e ele funciona perfeitamente. E você está inserido nesse corpo, você tem uma função específica dentro desse corpo, você contribui. Então, quando você pensa no teu chamado, coloca isso em prática na sua vida, faça uma avaliação, será que esse ano eu vivi de uma maneira digna daquilo que Deus fez na minha vida? Ele repartiu algo dele, inerente dele. Primeiro, o dom da salvação que Ele nos deu. Você e eu não merecíamos nada. E depois, os dons espirituais, que é algo do Espírito Santo, que Ele vai dele, e Ele reparte pastores, outros profetas, maestros, evangelistas, doutores, sabedoria, ciência. Sabe, você pode estar pensando que, de repente, Deus te chamou para fazer alguma função lá num órgão público, lá no departamento do governo. Sabe que Deus pode usar o dom espiritual para abençoar, como igreja, aquele setor? Abra a tua mente para isso. Você que é um professor da universidade, fala assim: Deus, eu quero usar o meu dom espiritual para ensinar esses alunos aqui. Naquela repartição da empresa, no seu trabalho, se você tem um negócio próprio, usa o seu dom espiritual e dirija a vida com um propósito, daquilo que Deus te chamou. A Raquel e eu, nós ouvimos um testemunho do próprio pastor Márcio Valadão, lá em Lisboa, ele contando para nós, que um dia chegou uma senhora na igreja, e ela falou assim: pastor, eu quero trabalhar com um cachorro. Como é que era, amor? Eu quero trabalhar com um cachorro. Pastor, mas aqui só tem ovelha, não tem, aqui não é um veterinário, aqui nós trabalhamos com gente. Mas eu não sei, pastor, eu queria trabalhar com um cachorro, eu gosto de cachorro, eu gosto de animais, eu posso trabalhar com um cachorro? Eu queria que o senhor orasse por mim. Eu falei: pastor, você, então eu oro por você e você vai trabalhar com um cachorro, né? Fazer o quê, né? Irmãos, ela começou então a trazer na praça da igreja lá, no intervalo do culto do outro, trazer uns cachorrinhos. Quem estava
quem queria cachorro de adoção, e quem queria, precisava de cuidados, e isso foi crescendo, uma pessoa se interessou, outra falou assim, eu também gosto de cachorro, a minha paixão é por cachorro também, e aí de repente começou 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas gostando de cachorro, de animais, aí vinha gato, vinha cachorro, e, na verdade a igreja estava um negócio assim, estranho, né, um monte de cachorro assim, e começou, e pessoas começaram a evangelizar e ganhar pessoas através desse ministério. E o pastor falou assim, agora está um ministério grande, uma cachorrada lá na igreja, né? Irmãos, o dom dela não é cachorro, mas pode ser o dom da compaixão, da misericórdia. Entende? Uma coisa liga a outra. O cuidado. Tudo que você faz, se você coloca Cristo na tua vida e você desenvolve a tua vocação, os teus dons espirituais, Deus vai desenvolver um chamado na tua vida, um ministério na tua vida, seja lá o que for, ou aqui ou fora da igreja. E a célula, os pequenos grupos, é um lugar excelente para desenvolver a nossa vocação. Essa semana mesmo eu fui numa confraternização, lá estava uma pessoa que me apresentou, um sírio. E ele veio da Síria faz pouco tempo, não falava português, perdeu tudo lá na Síria, perdeu o emprego, perdeu família, perdeu as coisas dele, e uma tragédia total, veio para cá somente com a roupa do corpo e veio parar em Campo Grande. Chegando em Campo Grande, alguém, estava quase um ano aqui, alguém levou ele na célula. Levou ele na célula e ele falando para mim, que no dia que eles oraram por ele na célula, naquela semana ele encontrou um trabalho. Sabe o que ele falou? Eu venho aqui, sabe, porque toda vez que eles oram por mim, e eu não faltei mais à célula, toda vez que eles oram por mim, Deus me abençoa, e hoje eu já encontrei o trabalho, desse trabalho eu já cresci, hoje eu tenho meu próprio negócio. Ele era engenheiro de informática. Seguramente, irmãos, é a ministração dos dons espirituais no pequeno grupo. Deus ouve as nossas orações por dois motivos. Primeiro, talvez pela soberania dEle, pela vontade soberana dEle. E segundo, pela nossa fé. E a fé é um dom. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé em Deus. Mas tem pessoas que têm um dom da fé. Ele vai além. Lembra daquele paralítico que tinha 4 amigos? E os amigos falaram assim, vamos levá-lo até Jesus. E chegou lá, tinha muita gente, não tinha como entrar. E esses 4 amigos levantaram por cima do telhado e começaram a abrir. E eu imagino que o paralítico falou assim, chega, vamos embora. Eu já estou acostumado mesmo, eu pego a cesta básica lá na igreja, não tem problema, me deixa em paz, deixa quieto. Quando conseguiram levar o paralítico, Jesus, vendo a fé de quem? Deles quem? Dos 4. Não era a fé do paralítico, era a fé dos 4. Vendo a fé deles, disse Jesus, perdoados estão os teus pecados. E os dons espirituais, o nosso chamado, não tem que ver com a plataforma, não tem que ver com a ministração, não tem que ver com a música, é lá no teu chamado, na tua vocação. E aí a tua vida vai abençoar o corpo, a tua vida vai abençoar o teu pequeno grupo, a tua vida vai abençoar a igreja. E a tua vida vai abençoar aqueles que rodeiam a tua casa, os teus familiares, a tua cidade. Então faz uma avaliação desse ano. Você viveu de maneira digna daquilo que Deus fez por você, daquilo que Deus distribuiu através do Espírito Santo? Você viveu esse ano de uma forma para Ele, servindo intensamente para Ele, aproveitando as oportunidades? Essa é a primeira área. A segunda área que eu gostaria de avaliar é a área da capacitação. Ele mesmo concedeu dons aos homens,
com vista, com propósito, com a meta, ao aperfeiçoamento do santo para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Os dons, irmãos, eles servem como uma forma de capacitar, de abençoar, e cada um na sua área, cada um no seu chamado, cada um dentro da sua área, vai contribuindo, vai exercendo e vai capacitando uns aos outros. E a nossa igreja, nesse sentido, ela é maravilhosa, porque ela tem cursos do bebê, desde o berçário até o Viva a Vida, que é a terceira idade. Tem curso para criança, tem curso para os pais, como educar os seus filhos, tem curso para adolescentes, tem curso para pais de adolescentes, como alcançar o coração do seu filho adolescente, tem o Habitudes, tem curso para jovens solteiros, tem tem curso de noivos, tem curso de homens, tem curso de mulher, tem curso de aliança, irmãos, tem curso de finanças. É uma igreja que tem todas as ferramentas necessárias para capacitar todo mundo. E você pode ser abençoado e você pode abençoar. A capacitação o termo no grego é como que consertar as redes. É como que os dons espirituais, o Espírito Santo desce a nós, distribuísse à igreja, para que pudéssemos lançar as redes. E esse aperfeiçoamento é consertar as redes, que as nossas redes não sejam furadas, para que não percam os nossos peixes. À medida que nós lançamos as redes, nós vamos conseguir o nosso objetivo. Agora, como que eu vou lançar as redes se as redes são rotas, estão furadas? E quando eu lanço as redes na unidade do Espírito, que há um propósito de mansidão, de humildade, de um só batismo, um só Espírito, um só Deus, uma só esperança, há uma unidade, todos nós lançamos a rede ao mesmo tempo, e nós alcançamos aqui em Campo Grande, nós alcançamos na nossa casa, nós alcançamos os missionários através de missões nacionais, nós alcançamos o mundo através dos nossos missionários de missões mundiais, nós estamos alcançando aqui e lá ao mesmo tempo. Isso é a nossa capacitação, é o nosso desempenho, o desenvolvimento dos santos, o ministério dos santos, é cada um de nós trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor. Nessa capacitação, é Ele que nos capacita e nós somos aperfeiçoados. Agora, se de repente eu começo a olhar os problemas e ver as dificuldades, claro que eu vou encontrar. E isso são as redes que estão furadas. Eu vou encontrar problema na igreja? Claro que vou encontrar defeito em casa? Claro que vou encontrar no meu casamento? Claro que sim, eu vou encontrar até de manhã quando eu olho para o espelho. É ou não é? Cada ano que passa você vai encontrando mais um defeitinho aqui, né? Por ali, então nem olha. Olha as qualidades. Olha as qualidades da igreja, olha a qualidade do reino. E aí nós vamos consertando. Nós vamos abençoando uns aos outros através da exortação, através do ensino, através da ajuda, através da contribuição, através da misericórdia, através do apoio, através da oração, através da fé. Através dos nossos projetos sociais. E aí nós vamos estendendo as nossas redes e elas vão alcançando outros lugares. Amém? E para terminar, a terceira área da nossa avaliação nessa manhã é a perseverança. A vida cristã não é somente começar, mas é terminar. Não é somente começar bem, mas terminar bem a vida cristã. E o verbo
para salvação no grego é sosso. E ele tem 3 tempos. Eu fui salvo no passado, eu sou salvo agora no presente e eu serei salvo no futuro. Eu fui salvo um dia, quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. E até a vinda de Jesus, ou até quando Ele me chamar, esse processo chama aperfeiçoamento. E o texto fala, até, versículo 13, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida do varão perfeito, à estatura da plenitude de Cristo. Eu tenho que me perseverar nesse chamado. Você já alcançou a estatura perfeita da unidade da fé? Você já alcançou o conhecimento completo do Filho de Deus? Se você alcançou, eu vou te canonizar agora. Porque há um processo em que eu começo na vida cristã e eu só termino quando eu chego lá. E ainda não cheguei, eu tenho que perseverar nesse caminho. O problema é que tem muitos crentes que começam a vida cristã, e ele para ali. Ele não desenvolve, ele não cresce, torna crente imaturo, crente criança, crente infantil, que começa a murmurar, começa a reclamar e não vive a vida cristã. E ele vive como uma criança mimada. Ele vive o evangelho como um egoísta. Uma coisa é o novo crente, e nós temos 3 momentos até chegar lá. O primeiro momento é o novo crente. O novo crente, ele tem coisas de criança, e eu não posso exigir de uma criança coisas de adulto. São criança é criança. Ele nasceu de novo, ele é um crente, mas a mentalidade dele ainda é criança. E às vezes eu começo a julgar, eu começo a exigir dessa pessoa, o novo crente, isso é muito sério, irmãos. Eu começo a exigir dele até uma postura, até uma liderança que ele não tem. E aí quando ele começa a crescer, eu começo a exigir, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Ele vai chegar lá, ele vai crescer, mas ainda é criança. E ele vai desenvolvendo até o momento em que ele tem uma maturidade, ele já sabe o que é certo e o que é errado. Ele já sabe o que é ético, o que a palavra fala, o que é certo e o que é errado. O nosso problema é que tem muita gente que ainda não sabe o certo e o errado. Nós temos comportamentos ainda que não encaixa eticamente na vida cristã. Infelizmente, nós temos 2 mudas de roupa. As irmãs têm 2 mudas de roupa, uma que vem para a igreja, a outra quando vai para casamento. Às vezes nós ficamos horrorizados com as roupas de casamento. E são crentes. Mas por que ainda eu tenho dúvida sobre isso? Porque eu não desenvolvi ainda essas habilidades espirituais para saber o que é certo e o que é errado. Essa semana, num grupo social da igreja, alguém postou uma coisa que não cabia no grupo de WhatsApp. Eu tive que, com muito amor e carinho, falei assim, irmão, essa imagem não condiz com o nosso grupo. Então, eu gostaria que não colocasse mais isso, por favor, porque isso fere, isso não é da gente. Eu falei isso com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Sabe por quê, irmãos? Se a gente começar a abrir, entendeu? E nós vamos ver o que? O Evangelho. Isso porque nós estamos aqui. Mas sabe aonde Deus quer nos levar? Aqui, quer trabalhar no nosso caráter, na nossa integridade. Porque daqui para lá é só a graça do Senhor. E nós estamos muitas vezes aqui ainda, lá no começo, tendo
pensamentos infantis, atitudes infantis, vivendo egoisticamente, isso aí. É ou não é? E aí nós vamos colocar defeito em tudo. Eu vou começar a questionar tudo, eu vou começar a murmurar de tudo. Eu vou começar a reclamar de tudo. E o Senhor fala que é uma perseverança, até que eu tenho que insistir. A vida está dura, eu tenho os problemas, mas até que eu chegue, eu tenho que lutar, eu tenho que perseverar. Quantas vezes nessa caminhada eu vou ter que cair, pedir perdão, levantar, mas eu não vou me retroceder, eu vou avançar. Eu vou pedir ajuda, eu vou confessar, eu vou buscar. Eu vou depender do Espírito Santo, e eu vou. Uma coisa, irmãos, é você conviver com um novo crente. E às vezes o novo crente tem atitudes bem diferentes. Eu lembro que quando eu me converti, no retiro de carnaval, o meu pastor fazia aniversário entre março e abril mais ou menos, e eu amava tanto o meu pastor, e eu gostava tanto dele, e eu fui numa loja e comprei um cinzeiro, daquele que tinha era veludado e tinha areia no fundo dele. Alguém lembra desse cinzeiro? Vermelhinho assim. E eu peguei aquele cinzeiro, comprei e dei para o pastor, uma alegria. Quando ele abriu o pacote, né, os filhos, todos adolescentes, começaram a rir, e o pastor pegou aquele cinzeiro assim, colocou naquela estante, colocou lá e falou assim: muito obrigado pelo seu presente e tal. Irmãos, depois de mais ou menos 6 meses assim, que eu caí a ficha, falei: meu Deus, que eu fui dar para o pastor? O pastor não fuma, ninguém fuma na casa dele, como é que eu vou dar um cinzeiro para ele? Esse é o novo crente. Teve um rapaz lá em Uelva que se converteu, e ele falou da tia dele que estava enferma. Eu falei assim: vamos orar por ela. Ele falou assim: pastor, mas é numa outra cidade. Ele falou assim: mas eu vou lá com você. Ele falou: você vai? Eu falei: vou. Irmãos, ele era novinho, novo crente, tinha convertido naqueles dias assim. Ele queria que eu estivesse com ele quase todos os dias. E ligava para mim, e queria tomar café comigo, e andar comigo. Aí eu falei: não, vou lá com você. Eu fui com a esposa dele, que já era cristã. Irmãos, ele foi mostrando para mim todas as músicas de rock, metal, assim, que o carro chegava a tremer. E a esposa dele falou assim: desliga isso, por favor. Não, eu quero mostrar para o pastor. E eu disse: manda ver. Eu fui e voltei ouvindo rock pesado. Quando caiu a ficha dele depois, ela falou: pastor, como que o senhor teve paciência comigo? Pastor, o senhor foi comigo lá naquela cidade, ouvindo aquelas músicas. Ele jogou tudo fora, ele deu tudo, ele quebrou tudo, aquelas músicas de rock. Pastor, como o senhor teve paciência? Irmãos, a coisa mais gostosa é ter paciência com o novo crente. Agora, esse crente aqui, que tem aquela atitude lá, aí nós precisamos de conversão, aí nós precisamos de arrependimento, aí nós precisamos avaliar. É isso que nós queremos fazer agora de manhã, amém? Feche teus olhos, fala com o Senhor. Fala com Ele. Eu quero que você leia depois, à frente desse boletim de hoje, de domingo, a Fabi e o Stênio, eles, líder de um pequeno grupo há mais de 5 anos, por mais de 5 anos o grupo deles não cresciam, e foi diminuindo, ela chegou a pensar que o erro era dela, que ela era a pessoa errada, e ela foi perseverando todos esses anos. E esse ano, ela fala que Deus começou a mandar pessoas. Mandou uma, mandou outra. E ela dá o testemunho de que esse ano a casa dela está cheia de gente. Porque o Senhor confiou
na vida dela, ela foi perseverante. Isso é uma área. De repente, você precisa ser perseverante na sua vida financeira, no seu tempo, tua família, com os teus dons. Perseverante na vida cristã, na oração, na fé. Perseverante nos propósitos. Lembra de onde o Senhor te tirou você? Aonde você está? Imagina aonde que Ele gostaria de te levar. Ele gostaria de te abençoar ainda mais esse ano. Ainda mais. Coloca isso diante do Senhor e fala: Papai do céu, eu quero pedir perdão, eu quero reconsiderar. E que esse ano próximo eu possa crescer ainda mais. Se esse é o teu desejo, fique em pé onde você está e eu quero orar por você. Meu Pai amado, Deus maravilhoso, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua graça, da Tua misericórdia. E é ela, Senhor, é a Tua graça, é a Tua misericórdia. Pai, porque se depender de nós, nós somos falhos e falhamos uma e outra e outra e outra vez. E nós podemos ver, ó Pai, quantas vezes o Senhor foi uma e outra vez, estendendo-nos a mão, levantando-nos da onde nós estávamos, perdoando os nossos pecados, dando do Senhor para nós, dando do Teu Espírito para nós, dando de beber do Senhor, da Tua mão para nós. Nós estamos chegando ao final desse ano. E, ó Pai, queremos levar em consideração tudo isso que nós ouvimos hoje de manhã. Nós queremos viver, ó Pai, de uma maneira digna do Evangelho, da nossa vocação, do nosso chamado. O problema, Senhor, é que às vezes nós enchemos tanto nossa agenda, tanto nossa agenda, que quem tem o dom, por exemplo, da hospitalidade, não tem nem tempo para fazer um bolo, para tomar um tereré. Ó Deus, não tem tempo nem de fazer uma caminhada com um amigo. Quem tem o dom da exortação não tem tempo nem para convidar alguém para consolar, para fazer uma visita. Quem tem o dom da misericórdia não tem nem tempo para visitar uma pessoa, um enfermo, ir no hospital. E nós estamos, ó Pai, lutando contra aquilo que o Senhor nos chamou. E cada um, ó Pai, tem uma vocação, cada um de nós tem uma vocação e não precisa parar de fazer o que nós estamos fazendo. Nós podemos servir o Senhor, ó Pai, lá no trabalho, lá nas repartições públicas, lá na universidade, lá na empresa, lá no negócio, lá no trabalho, lá na escola, lá no bairro, lá nos familiares. É ali que o Senhor vai estender o nosso chamado, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Dá-nos, ó Deus, um final de ano abençoado e que possamos, ó Deus, reconsiderar tudo isso para sermos melhores pessoas, melhores esposas. Que possamos, ó Pai, pedir perdão uns aos outros. Que possamos, ó Pai, ser humilde, manso, nos humilhar, ó Pai, e ver a Tua mão sobre nós. Venha sobre nós, Espírito Santo. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Eu vou pedir a toda a igreja que fique em pé agora, nós vamos terminar. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e que as comunhão do Espírito Santo, as consolações dele possa guardar nossa mente, nosso coração, a nossa família, os nossos pastores, os nossos líderes, a nossa igreja, cada célula, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Dê um abraço na pessoa que está do teu lado e deseje uma boa semana.